Amém? Adore o nome do Senhor Jesus como nunca adorou antes. Nunca fez tanto sentido na questão de você prestar a verdadeira adoração. Amém? Sal da igreja capaz do Senhor? Abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 2. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 2. Lucas, capítulo 22, versículo 2, que diz o seguinte: E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinha medo diante do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas se dirigiu aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais do guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito se alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Eu queria que você falasse apenas a palavra consentiu. Agora só que mais forte, no 3, tá? 1, 2, 3 e... Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo. Muito obrigado porque o Senhor tem dirigido o culto até aqui, Pai. Mas Deus, eu venho te pedindo para que o Senhor venha falando, venha transmitindo palavras que venham tocar no coração do Teu povo e não no ego, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração disposto e preparado para sentir e ouvir a Tua palavra. É assim que nós te oramos e já te agradecemos e todos dizem amém. Quando eu mandei vocês falarem a palavra consentiu, porque Lucas, ele enfatiza aquilo que Judas fez, que não foi inconsciente, foi consciente. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre Judas, mas trazendo na questão da imagem de que nenhum de nós estamos isento ou tirado de lado de ser igual ao próprio Judas. Talvez nós sejamos um cristão Judas que vem para a igreja, que conhece a Jesus, que vive diante do meio daqueles que servem a Jesus, mas nós podemos ser um Judas que um dia pode trair a Jesus, mesmo tendo oportunidade, mesmo comprovando milagres, mesmo fazendo inúmeras coisas, mas nós podemos ser o Judas que vem todos os dias para o culto. E outra, nós não fazemos isso inconsciente, nós fazemos isso consciente dos nossos atos. Então, quando fala que Judas consentiu com o preço ou consentiu com a venda de Jesus, ele está querendo dizer o seguinte: Judas, ele não foi enganado, Judas, ele não foi ludibriado, ele não foi deixado de lado, não foi solto palavras vãs e Judas foi lá e acatou, porém ele não estava lúcido. Não, aqui Lucas ele deixa bem claro, Judas, ele sabia o que estava fazendo. Judas, ele sabia o que ele estava pecando, o meio que ele estava fazendo. Por isso que quando nós vamos ver diante daqui da história de Judas, nós vamos ver que a história de Judas ela foi marcada por conta de uma única atitude. Se você for ler diante dos evangelhos, principalmente, nos evangelhos, quando você for ver, todas as vezes que for citado Judas, mesmo tendo o seu sobrenome Iscariotes, ou como era conhecido Judas Iscariotes, mesmo sendo diante disso, sempre depois vem um adjetivo que vem desprezar o seu próprio nome: Judas, o traidor. Então, aqui, diante do início da pregação, a gente já tem que saber o seguinte: a história de Judas, ela foi marcada diante de toda geração. Se você for ver diante da Bíblia, você vai ver que o nome Judas era totalmente comum. Você vai ver Judas Tadeu, Judas da Galileia, Judas de Damasco. Porém, hoje em dia, aonde você está, talvez para você é algo totalmente fora do comum. Duvido se tiver aqui mães,
ou aquelas que têm desejo de ser mãe, e quando um dia vir ficar grávida, duvido você colocar o nome do seu filho como Judas. Porque primeiro, nós temos medo da consequência do que pode acontecer depois do seu nascimento. Talvez ele não venha fazer a mesma coisa, trair Jesus, venha negar a Jesus, mas por conta de uma única história que está cravado no meio da Bíblia, que está cravado, que está descrito na Bíblia, por conta dessa história, foi marcada em toda a geração. Então logo, se você for colocar o nome do seu filho enquanto Judas, logo toda a geração ou toda a população vai imaginar que ele vai ser um traidor. Ele vai ter o mesmo caráter, a mesma índole que Judas, que um dia foi discípulo, ele teve o mesmo caráter. Porque é isso que nós queremos, é isso que nós não queremos para os nossos filhos, para que eles sejam motivos de bagunça diante da sociedade. Então, a gente começa a perceber que a história de Judas, ela passou diante da Bíblia. Talvez possa ser que uma pessoa não seja cristão, mas conhece quem foi Judas. Talvez essa pessoa não seja fiel diante da Bíblia, mas conhece quem foi Judas. Então, diante disso, logo de cara, o nome Judas seria motivos de chacota, de brincadeira. E nós não queremos isso diante do filho. Mas quem foi Judas? Uma coisa, nós não podemos tirar o mérito diante de Judas. Judas, ele foi o escolhido. Quando Jesus, ele vai chamar os 12, Judas estava no meio. Mateus 10, 14, vai dizer o seguinte: Simão, chamado Zelote, Judas Iscariotes. E depois vem o adjetivo, o traidor. Em Mateus 10, o próprio Senhor, ele escolhe os 12. No meio dos 12 está Judas. Então, no meio da história por completo, nós não podemos tirar o mérito de que ele teve um cargo de confiança, que ele foi chamado para poder testemunhar os milagres de Jesus. Nós não podemos tirar o mérito de que Judas, ele também foi aquele que foi chamado diante da multidão. Judas foi o escolhido diante de todos. Judas foi aquele que se destacou. Foi um dos 12 que se destacou diante da multidão. Aquele que foi escolhido para ser um cargo de confiança diante de Jesus. Então, se você fosse ver os 12 discípulos, Judas estava no meio dele, cargos de confiança. O próprio Jesus, ele delegou função diante dos 12. Ele começou a dizer: olha, vocês com a multidão, vocês podem ir, pregue o evangelho, porém os 12 andam comigo. E ele começou a citar os nomes, e um dos nomes era Judas. Então, uma das coisas que nós não podemos tirar é que Judas, ele viu uma parte do mestre que pouquíssimas pessoas viram. Ele viu o próprio cego de Jericó, lá em Lucas 18:38, quando ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Judas viu o milagre, Judas viu o milagre acontecer, e principalmente a identidade de Jesus ser revelada no meio da multidão, porque agora Judas conhece o Jesus, não aqueles que faz milagre, mas o Jesus que é da mesma linhagem de Davi, o Jesus que é revelado da mesma linhagem que Davi, através de um cego. Judas viu o milagre da mulher que por 12 anos passou por médicos e mais médicos e parou diante da multidão para tocar no lado do manto de Jesus e ser curada. Então Judas viu diante de toda a multidão Jesus ser declarado que ele é o médico dos médicos, que o que o médico não faz, ele faz. Aquilo que é impossível para os médicos, ele faz. Judas testificou isso. Judas testificou. Estava no meio da multidão.
A mulher declarou: durante muito tempo eu passei por médicos e mais médicos e não fui curada, mas de ti, Senhor, saiu virtude, porque é de ti, Senhor, que o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, é de ti, Senhor, que eu fui liberta. Judas agora não conhecia apenas Jesus como o que é da linhagem de Davi, mas também que pode curar. Médico dos médicos. Ele viu a cura da filha de Jairo, quando chegou diante de Jesus falando que sua filha estava morta. Porém depois Jesus decreta para a multidão que a menina apenas dorme. Judas olhou diante da multidão e decretou que Jesus era autoridade. Era autoridade diante dos céus e da terra. Que quem decretava a morte não era o homem. Quem decretava a morte não era a multidão. Quem decretava a morte não era o Pai. Mas quem decreta a vida sim era Jesus. Aquele que o seguia, aquele que o chamou pelo seu nome. É Jesus que decreta quem vive e quem morre. Então Judas agora, ele olha para Jesus e fala: ele é a autoridade no reino espiritual. Ele é a autoridade. Mas deixa eu falar um negócio para você. Não adianta de nada ver Jesus como filho de Davi, como médico dos médicos e Senhor da autoridade, se você não conhece Ele com a sua verdadeira identidade. Talvez você não tenha compreendido. Não adianta de nada você comprovar que Jesus, ele é filho de Davi, ele é médico dos médicos e Senhor da autoridade, se você não conhece a identidade que Jesus tem. Sabe o que é? Se você não conhece o próprio Jesus, você experimentando. Sabe o que Jó falou? Olha, Senhor, eu sempre sabia quem era o Senhor, porque os outros falavam, mas agora eu sei a tua identidade. Judas sempre teve a característica de Jesus por outras pessoas, mas nunca experimentou daquilo que Jesus realmente podia fazer. Por isso causa uma reflexão diante de você. Será que você propaga a palavra do Senhor porque outras pessoas pregou para você? Ou será que você todos os dias vive os mandamentos do Senhor, vive a palavra do Senhor, experimenta dos caminhos do Senhor? Será que você declara Senhor dos senhores porque a Bíblia diz ou porque você provou? Será que você declara todos os dias que o Senhor é o Deus da sua vida porque outras pessoas falou? Ou será que você está provando isso todos os dias? Talvez você possa ser um dos Judas, que conheça o Deus de milagre, que conheça o Deus, o médico dos médicos, que conheça o filho de Davi, mas nunca experimentou Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que experimentou da verdadeira água nunca mais voltará a ter sede. Sabe o que é isso? Aquele que declara que Jesus é o Senhor com a sua vida, com o seu testemunho, nunca mais voltará a ter sede novamente do mundo ou daquilo que o mundo pode oferecer, porque você está cheio demais do Senhor, você está cheio demais do Espírito para poder ficar olhando ou observando o que o mundo tem a oferecer, porque você não tem espaço para Judas. Você não tem espaço para ter a identidade de Judas, porque você vive todos os dias o caminho do Senhor, você vive todos os dias experimentando a presença do Senhor, você vive todos os dias declarando que o Senhor, Ele é o Deus que fez os céus, que fez a terra, porque você experimentou do Deus que fez os céus, do Deus que fez a terra, e por isso você está cheio demais para poder ficar olhando ao redor o que o povo diz, o que o mundo tem a oferecer, o que Satanás está lhe oferecendo. Então por isso, talvez você seja esse Judas que nunca experimentou o verdadeiro Deus, apenas escutou. Você veio apenas porque alguém da sua família veio.
veio apenas porque alguém convidou e você não queria fazer desfeita, mas nunca experimentou do verdadeiro Jesus. E por isso a gente entra na segunda parte de quem era Judas. Judas era um homem a qual tinha não só o cargo de confiança enquanto sacerdote, mas também ele tinha o cargo de tesoureiro. Se você for ver lá em João 12:6, ele vai dizer o seguinte: mas dizendo isso não se importava com os pobres, porque era ladrão e como tinha bolsa, tirava o que ali se depositava. Aqui está acontecendo uma cena de uma mulher lavando os pés de Jesus. E uma palavra que declara a identidade de Judas é: e por que ela não pegou esse pote e vendeu e distribuiu o dinheiro aos pobres? Olhando diante do versículo, é um altruísmo. Olhando diante do versículo, é uma boa ação. Mas e por que o Judas também não fez aquilo que ele declarou com a boca? E por que ao invés de esperar a mulher vender, porque ele mesmo não ajudou os pobres quando ele poderia ajudar? Sabe por quê? Nós, enquanto Judas, nós somos cheios de nós mesmos. O nosso ego, ele é bem mais importante do que o altruísmo da outra pessoa. Sabe o que Tiago diz? Quando você pode fazer o bem e não faz, esse sim você já está pecando. Então, Judas, diante do seu grupo, ele tinha um cargo de confiança. Mas e por que Jesus deu um cargo de confiança diante de tudo? Principalmente porque o próprio Jesus conhecia e acreditava na mudança do próprio Judas. Então, quando a gente vai pensar sobre cargos e principalmente sobre bolsas de valores aqui, é como se fosse a tesouraria. Além de ter um cargo de confiança, de só andar do lado de Jesus, porque quem andava do lado de Jesus não era qualquer pessoa. Tinha ambiente que só os discípulos poderiam entrar, multidão não. Multidão ele poderia estar em qualquer lugar. Multidão ele poderia estar nos montes ouvindo. Multidão poderia estar andando nas ruas ouvindo. Mas os discípulos não. Ele estava andando e fazendo discípulos. Ele estava andando e fazendo a obra. Ele estava andando e disposto a propagar o nome de Jesus. Discípulo tem que andar no mesmo barco, remando com a mesma maré, remando na mesma tonalidade. Diante do cargo que Jesus deu, é porque dizia o seguinte: olha, eu sei como Judas é, conjectura, eu sei como Judas é, mas eu ainda acredito diante da sua mudança. Eu acredito que ele pode sim acrescentar diante dos discípulos. Eu acredito que sim, ele pode ajudar. É igual cada um de nós. Quantas oportunidades Jesus já nos deu, quantos cargos de confiança já nos deu, mas foi você que deixou o cargo sair de lado, foi você que desprezou a posição que você tinha, foi você. Consciência sua. O cargo de confiança foi dado para Judas. O que é que ele tinha que fazer? Zelar. O que é que Judas tinha que fazer? Cuidar. Porque era normal. O povo do Senhor, quando ia pregar, era normal receber oferta. Então tinha que ter uma pessoa que administrasse. Então o Senhor escolheu Judas. O próprio Jesus escolheu Judas. Então, muitas das vezes, assim como Judas, nós falhamos nos cargos que o Senhor tem nos colocado. Além da oportunidade de ser discípulo, o Senhor deu outros cargos, é igual a você. Além de tirar você do lamaçal do pecado, o Senhor também cuidou de você, deu cargos de confiança. Mas é você que tem que cuidar, não é outra pessoa. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, é você. É você que tem que orar, é você que tem que jejuar, é você que tem que buscar, é você que tem que se fortalecer diante do Senhor, para que aquilo que o Senhor deu, Ele mesmo não venha tomar.
da sua coroa. Talvez tenha pessoas aqui que cantava bem, orava bem, pregava bem, mas não canta mais, não ora mais, não prega mais. Mas foi negligência de cada um de vocês, é consciência de vocês, é vocês se tornaram Judas e não cuidaram daquilo que o Senhor deu. Cuide. Uma coisa que nós temos que saber é que nós não somos insubstituíveis. Uma coisa que eu estava falando no ensaio do teatro, eu falei o seguinte: eu tenho que saber, enquanto líder, que eu não vou ficar aqui para sempre, e que eu posso sim ser substituído. O Senhor, Ele não precisa de homens para fazer a obra. Ele precisa de pessoas dispostas. Pessoas que estejam dispostas a declarar o reino. Pessoas que estejam dispostas a trabalhar. Pessoas que estejam dispostas a colocar a mão no arado. Pessoas que estejam dispostas a orar, a jejuar, a pagar preço. Porque cargo não garante fidelidade diante do céu. Cargo não garante a sua salvação. Eu posso ser presbítero hoje, pecar, mas eu vou para o inferno. Porque cargo não garante a salvação. Para você ter certeza, cargo é apenas um voto de confiança que o Senhor está lhe dando. Está dizendo: eu acredito que você pode contribuir para o reino. Mas é você, com seu livre-arbítrio, que escolhe se quer contribuir ou não. Mas de uma coisa eu sei, que aquele que se junta, mas quer espalhar, o Senhor corta e coloca no fogo, porque Ele coloca outra pessoa. Você não é insubstituível. Se você estiver no grupo para atrapalhar, o Senhor tira você do grupo e coloca outra pessoa disposta. Se você estiver atrapalhando diante da pregação, o Senhor lhe corta e coloca outra pessoa. Coloque isso na cabeça: cargo não garante a sua salvação. Outro sinal de Judas. Judas diante da última ceia. Ele fala o seguinte lá em Mateus 26, 21 ao 25. Coloca aqui, Elaine. Mateus 26, 21 ao 25. Enquanto comiam, ele disse: em verdade eu lhes digo, que um de vocês irá me trair. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que ele não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Talvez você nunca percebeu a tamanha grandeza do versículo. Vocês lembram que eu falei lá no início que Judas conheceu Jesus como filho de Davi? Aqui ele coloca em exercício aquilo que ele fez. Quando ele diz assim: com certeza não sou eu, Rabi. É tamanha a intimidade que Judas tinha com o próprio Jesus. Judas aqui agora não é declarado diante da multidão, é o próprio Judas que diz: é você, mestre. Ele declara: mestre. Quando ele tenta exaltar a Jesus, Jesus coloca de volta: foi você quem disse isso. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Ele estava dando como se fosse um tapa na cara.
dizendo o seguinte: você que me conhece como mestre, você viu o que eu fiz, você viu o que eu andei pregando, você viu eu propagando o reino, então você sabe que eu sou mestre, mas mesmo assim você ainda vai me trair. Era isso que ele estava declarando para o povo. Sabe por quê? Porque nós vestimos uma capa todos os dias. Todos os dias nós vestimos uma capa. Ou vai dizer que você nunca pecou e veio para a igreja fingindo que era o mais santo possível. Ou vai dizer que você nunca enganou o seu próprio pastor, o seu próprio líder. Ou vai dizer que você apenas é uma farsa. Você era uma farsa diante da igreja. Era isso que o próprio Judas, ele fez. Ele vestiu uma capa. Mesmo sabendo que iria trair, ele colocou uma capa, mas ele continua sendo mestre. E sim, ele continua sendo mestre. Jesus, mesmo com você sendo o maior falso possível diante da presença do Senhor, mas o Senhor, Ele não vai mudar a sua identidade. Ele vai continuar sendo mestre, você adorando o verdadeiro ou não. Ele vai continuar sendo Deus, você adorando ou não. Ele continua sendo Deus e você continua com sua adoração falsa. Por isso que durante a última ceia, o próprio Jesus, ele declarou: alguém vai me trair. E é a partir dessa cena que o nome de Judas, ele fica marcado diante de toda a história. Por isso que diante daqui, Judas sendo traidor, e principalmente marcando toda a sua geração, você já parou para se perguntar, se caso você morresse hoje, como você seria lembrado? Você já parou para pensar, se você morresse hoje, quais seriam os adjetivos que as pessoas iriam falar de vocês? Talvez você pense o seguinte, tenha um pensamento: eu tenho que agradar a mim mesmo e não agradar aos outros. Mas você já parou para pensar que a sua reputação, ela é feita por olhares de outra pessoa? A Bíblia que você lê, ela é transmitida através das suas atitudes. Então sim, tem que agradar as outras pessoas. E sim, tem que saber qual é a atitude que você tem diante do reino. Se você morresse hoje, será que você seria chamado o adorador? O que propaga a palavra do Senhor? Ou aquele que defende diante da palavra do Senhor, aonde quer que você esteja? Ou será que você será chamado o traidor? Já parou para pensar qual é o adjetivo que outras pessoas vão falar de você? Então por isso, comece a buscar diante do reino do Senhor, de tal forma que outra pessoa consiga olhar para você e consiga ver luz e não escuridão. Comece a olhar para os céus e comece a trabalhar individualmente para o céu, mas dizendo o seguinte: eu estou fazendo para o céu, mas mesmo assim eu quero que o nome dele seja honrado. Sabe por quê? A partir do momento que você faz sua parte diante do reino do Senhor, outras pessoas enxergam que você sim é o que vai propagar e não o que vai espalhar diante do reino. Talvez você nunca parou para pensar qual é os adjetivos que vão ser usados diante de você. Você já parou para pensar diante da igreja como as pessoas lhe conhecem? Sabe o que a psicologia diz? Diz que uma pessoa, quando tem a retrair a outra, ela sempre tem retenção de emoções e sempre tem uma vida bagunçada. Vou explicar direito. Uma pessoa que sempre quer tentar resolver, eu estou certo, outra pessoa está errado, ele tem que engolir o que eu falo, ele tem que aceitar, essa pessoa sempre tem a perder diante do reino. Sabe por quê? No fim das contas, nem você sabe o que você está fazendo. Às vezes você está sendo dominado pelo ódio, pela raiva, e você não percebe. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é mansidão. Mas mansidão nós conseguimos do nada? Não. É o Espírito Santo, frutos do Espírito. Por isso que comece a pensar como os outros irão olhar para mim. E
Por isso, nós chegamos no final. O beijo da traição. Mateus 26, 48, ele diz o seguinte: e aquele que iria trair, lhes tinha dado um sinal dizendo: a quem eu beijar, esse o prenda. E aqui, eu começo a iniciar a minha conclusão. Judas, ele traçou tudo o que iria fazer com Jesus. Ele traçou diante da venda, diante do que Jesus, da venda de Jesus, até mesmo ao ponto de encontro da traição. Judas, ele sabia a identidade de Jesus e principalmente onde é que Jesus estava, nos lugares estratégicos. Porém, ele tramou até mesmo a sua traição. E algo bem interessante, talvez você não consiga imaginar o porquê de um beijo. Naquela época, quando uma pessoa era muito íntima, porque não era comum troca de carícias naquela época. Naquela época, quando Judas ele se aproxima diante de Jesus, ele começa a dizer: Jesus, você é meu amigo, mas eu estou te traindo. Jesus, eu andei com você, eu vivi com você, mas agora eu estou te traindo. E por isso que a gente fica questionando: e por que Judas fez isso? Mas você já se perguntou: e por que você traiu Jesus todos os dias? Sabe o que o autor dos Hebreus ele vai dizer? Aquele que bebe da mesma água, da verdadeira água, nunca mais voltará a ter sede. E também aquele que peca crucifica o Cristo novamente. Você já parou para pensar quantas vezes você já crucificou o Cristo diante da sua vida? Você já parou para pensar o quanto de oportunidade que o Senhor lhe deu, mas que mesmo assim você tem deixado de lado? Você já parou para pensar o quanto de coisa que o Senhor lhe deu, mas mesmo assim você foi omisso e traiu o próprio Jesus? Talvez você não tenha traído com um beijo, mas traiu. Mas agora vamos para outro lado. Você já parou para pensar quantas vezes o Senhor tem lhe chamado? Porque Judas aqui, ele não teve tempo de arrependimento, ele teve tempo apenas de um remorso. A morte de Judas, quando você vai ver lá em Atos, é feia. Mas nós sabemos que nós temos visões e visões. Lembra que eu falei o seguinte, que Judas é um cristão igual a você? Porque todos os dias você quer reviver aquele Judas que tem um adjetivo como traidor. Todos os dias você quer reviver esse Judas, colocando a cara a tapa para que venha mostrar que você realmente é verdadeiro, que você defende a Cristo. Mas todos os dias o Cristo está mostrando para você, dando uma nova oportunidade, dizendo: olha, Judas, não é desse jeito. Eu te dei um cargo de confiança, eu acredito em você, eu acredito na sua renovação, eu acredito na sua transformação, eu acredito que você pode se dedicar diante do reino. Olha, Judas, não é esse fim que eu quero para você. Eu quero arrependimento. É arrependimento. É transformação. Transformação. Foi uma forma muito cruel diante da traição do próprio Judas com Jesus. Porque a relação que tinha era a relação de amigo, sabe por quê? Imagina todos os dias você acordando com uma pessoa. Deixa de ser apenas um conhecido para ser um amigo. Você já sabe o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa veste, como ela fala, onde é que ela está, qual é os momentos que ela está orando, porque você está convivendo com ele. É do mesmo jeito, todos os dias você vem para o culto, você adora o Senhor, você é íntimo do Senhor, e mesmo assim você tem o traído. Mas é momento de arrependimento, é momento de voltar, é momento de se arrepender, é momento de dizer: Senhor, eu não quero ter o mesmo fim de Judas. É momento de arrependimento. Declare sobre sua vida de que você não quer ter o mesmo fim. Ninguém pode libertar a outra pessoa a não ser você mesmo. Eu não posso libertar a minha casa a não ser que minha casa queira ser liberta.
Então hoje declare diante do inferno e comece a dizer: inferno não, a minha vida é do Senhor. E eu declaro sobre todo o povo, eu declaro sobre todo o sobrenatural que eu sou do Senhor. Eu estou arrependido diante do Senhor. Arrependimento, não remorso. Não declare seu arrependimento aqui. Quando sair da igreja, você faz a mesma coisa, é remorso. E um dia, esse seu remorso vai lhe engolir. E a única coisa que vai sobrar para você é um terreno de destruição. Como foi a mesma coisa para Judas. A mesma moeda que foi para Jesus era o mesmo valor de onde Judas morreu. Porque ninguém queria, era preço de sangue. Então, se você tem um cargo, zele pelo seu cargo. Se o Senhor lhe colocou algo de confiança diante das suas mãos, agarre, abrace e comece a dizer: Senhor, eu não vou deixar isso esvair pelas minhas mãos. Eu não vou deixar com que as adversidades venha deixar eu largar aquilo que o Senhor colocou diante das minhas mãos. Começa a declarar e começa a dizer: Senhor, o meu ministério é teu, a minha vida é tua. Eu declaro sobre todo o povo. Começa a se esforçar como um verdadeiro discípulo. Judas, ele não foi insubstituível, porque logo depois substituíram ele. E você, se não se arrepender, vai ser a mesma coisa. Você vai ser substituído. Se eu estiver em pecado e não me arrepender, eu vou ser substituído. Cargo, ele não garante a salvação. Cargo, ele não garante a salvação. Cargo nunca garantiu que o Senhor iria olhar somente para você. Eu posso passar por adversidade, eu posso passar por tentações. A única coisa que vai diferenciar entre um e o outro é apenas o seu posicionamento. E esse posicionamento, ele cobra de quem é presbítero, de quem canta, ele cobra de quem é pastor, ele cobra de quem é músico, ele cobra de quem está sentado na cadeira da igreja, ele cobra de todo mundo. Porque cargo não garante a salvação. Salvação é diária, é renúncia, é renúncia. Caso contrário, você será engolido pela sua própria solidão. Ou renuncia, ou será engolido pelas suas próprias decisões. Eu fiz isso porque Satanás, ele me influenciou. Foi não. Para Satanás lhe influenciar, você já estava arquitetando na cabeça. Você já estava dando os passos. Era como se Satanás estivesse dizendo: vem, você dizendo: vou. É exatamente isso, parece brincadeira, mas é desse jeito. Para que Satanás venha lhe influenciar, é necessário que você dê ouvidos. Por isso, repreenda. Comece a declarar diante do Senhor, e é só você que pode fazer isso. Quer ter um casamento de bênção? Declare sobre bênção sobre o seu casamento. Quer que seu filho seja bênção? Declare bênção sobre o seu filho, para que você não venha terminar igual a Judas. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Diante da palavra, eu sei que foi meio dura, mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria saber se tem alguém no nosso meio que não aceitou o nome do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e queria aceitar. Se tiver alguém no nosso meio, eu queria que você levantasse sua mão. Nós iremos orar por você. Amém? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que quer aceitar o nome do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão e nós iremos orar por você. Não tem? Queria que o Senhor desse mais 24 horas de arrependimento. Amém? Pastor Rivaldo.
queridos, quero agradecer a cantora, aos meninos que vieram com ela, a banda, muito obrigado. Todo ano já tem já deixe na sua agenda esse lugar especial. Eu amo vocês, viu, Davi? Davi, quando quiser vir com a banda, fale comigo, que dá pra você, canta demais, rapaz, canta muito. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos ficar em pé para estarmos encerrando o culto. Pai, nós queremos agora te agradecer por mais um culto na tua presença. Que o Senhor possa nos despedir para casa, guardando essa palavra, e que o Senhor possa nos levar em segurança, nos livrando de assalto, de incidentes, de acidentes e de tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, atrapalhar a nossa chegada em paz e em segurança no nosso lar. É assim que nós queremos orar e agradecer por mais um dia aqui na tua presença, em nome de Jesus. A igreja diz: concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz: tchau, até o próximo culto, se Deus deixar, permitir. Tchau, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.